Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 5 de agosto de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, as nossas atividades noturnas. E como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam no manto de paz e de amor. E como sempre, agradecendo esta comissão luminosa de espíritos protetores desta casa, sempre zelosos, cuidadosos, amorosos, nos acolhendo quando aqui chegamos. Conhecem as nossas necessidades, não tenhamos dúvida, e nos auxiliam sempre, sempre na medida também dos nossos merecimentos. E eu vou pedir à nossa irmã Marisa, gentileza de ler a nossa página. Eu vou aproveitar para falar da livraria, que a livraria fica aberta até às 19h30, eu normalmente estou lá. E depois que termina a sessão dessa agora, a Sayumi fica lá pelo menos uma horinha. Não aparece ninguém, ela vai embora. A porta fica fechada por causa do ar-condicionado, mas estamos funcionando, pode abrir os livros, pode ler, entendeu? E se gostar, levar para casa, né? Boa noite, eu esqueci de dar o boa noite. Ante o Divino Médico. É uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no livro da Esperança. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Essa é a palavra de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 9, versículo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Capítulo 25, item 12. Milhões de nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim,
Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Lindo, né? Bom estudo para nós todos. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Alcia Mesquita. Ele vai nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12, que ele seja muito esperado nesta noite. Boa noite a todos, que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Esse capítulo 24 é particularmente importante para nós espíritas, né? E o item 11 e 12 nós vamos falar, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E quem não goza de saúde, né? Nós não estamos falando mais como nos tempos bíblicos, dos leprosos, dos coxos. Nós estamos falando de nós espíritos imortais, né? Emmanuel enfatiza aqui, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço da Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Nós estamos nesse ciclo interminável de encarnações, né? Em busca da nossa melhora pessoal, que acontece a partir da nossa melhora moral e intelectual. Essa é uma luta constante e permanente. E se a gente falha, nós sofremos. E Jesus, o nosso médico amado, nos deixou recomendações, e Emmanuel enfatiza aqui, que nos curam dessas dores da vida. Mas essas dores da vida só passarão se nós tomarmos o remédio adequado, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão sobre esse tema, né? O capítulo ele começa assim, no item 8. Isso foi tratado muito bem já pelos nossos palestrantes da semana passada, mas só para a gente dar um fio na nossa apresentação. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus manda seus 12 apóstolos saírem caminhando, dá uma diretriz, e aí parece controversa, né? Porque ele manda ir às ovelhas desgarradas do reino de Israel, não ir falar com os samaritanos, não ir falar com os gentios, mas ele inicia ali um processo de tirar a candeia debaixo do alqueire, de abrir os olhos para as verdades, né? Ele enfatiza, alertem que é chegado o reino dos céus, né? Porque Jesus o tempo todo se remete, o meu reino não é deste mundo, né? Ele sempre se coloca na posição da vida espiritual e não da vida material. Então ele alerta e ele começa esse processo. E isso tem um contexto muito importante que a Leuda e a Sílvia na semana passada abordaram, né? Que era aquela toda discórdia que existia na região do Oriente Médio, né? Os ódios milenares, as confusões, mas o reino de Israel tinha uma virtude gigante. De todos os povos, era o único que acreditava num Deus, no Deus único, criador de tudo. Então eles estavam prontos para começar a discutir os ensinamentos de Jesus. Nenhum outro povo, os romanos, os gregos, eles eram politeístas, né? Eles não tinham a crença num Deus único, então eles não estavam preparados para ouvir essa mensagem. Vocês vão ver que ela acontece muito depois. Então, Jesus é enfático para os seus 12 apóstolos. Vamos falar agora, nesse momento, para
para as ovelhas desgarradas do reino de Israel. E aí ele destampa a candeia, ele começa a abrir as verdades do Evangelho, né? A chegada do reino dos céus, para que todos aproveitassem dela. E aí pergunta-se, quem precisa de médico, né? Por que Jesus fala isso? Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, ele escreveu um evangelho importante, mas Mateus sofre muito. Nós vamos ver aqui, porque Mateus era um publicano, cobrador de impostos. E os publicanos eram muito mal vistos, porque, teoricamente, ele atendia os interesses de Roma. E isso provocou, inclusive, uma dificuldade muito grande dele se afinizar com os outros apóstolos, porque o rejeitavam como um traidor, né? Assim como Zaqueu, que quando sobe na árvore para assistir a Jesus, também é odiado por eles, né? E Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, o que é um escândalo. Mas o que Jesus fazia? Havia-se um rito farisaico muito forte da forma e não do comportamento. Enfatizava-se muito mais o que fazer, o que comer, que hora trabalhar, o que vestir, mas não como se comportar. Daí a parábola do bom samaritano, porque os samaritanos eram odiados pelo povo de Israel. E aí Jesus põe o samaritano com um comportamento correto, o bom samaritano. Então, o que é mais importante? Você seguir todas aquelas regras farisaicas ou você agir de forma... E ele enfatiza aqui, tendo-os ouvido, né, que ele está comendo com publicanos, gente de má reputação, né? Todo mundo que não cumpria aqueles ditados, né? Jesus é questionado o tempo todo, nós vamos ver aqui, ele curou no sábado, ele não lavou a mão antes de... Nossa, era regra para todo gosto, né? Então ele mostrava o seguinte, isso não é importante. Então, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem precisa de médico? Os necessitados, aqueles que estão sofrendo muito. E havia isso lá. E no item 12, Jesus enfatiza, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé. E aí, Emmanuel, na nossa página inicial de harmonização, ressalta quem são os cegos dóceis. Somos nós, cegos dóceis da luz. Nós espíritas somos cegos dóceis do Evangelho, porque queremos essa luz consoladora do Evangelho que a doutrina espírita descortinou para nós, para nos aliviar do fardo que carregamos. É através desse conhecimento do alqueire que nós tiramos de cima da candeia que vamos ter paz na nossa vida. Então, é fundamental esse processo de nos iluminarmos. A mensagem é para nós, cegos dóceis. E por que cego, né? E eu até pego um exemplo aqui. Porque a prova da cegueira é uma prova bastante rude, bastante cruel, bastante dura, né? Imagine vocês, nós cegos. É uma dificuldade brutal. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Zaqueu, Mateus. Eu estava lá, certamente, cobrando imposto também. E essa era uma realidade que era odiadíssima por todos. Os portageiros, todas as cidades eram muradas, tinham portas de entrada, e os portageiros eram de um escalão inferior que ficavam cobrando impostos na entrada da cidade, cobrava-se impostos de tudo com a gente. E os fariseus eram os senhores da lei, né? Aquele momento, como hoje a gente tem, era uma teocracia e tudo que se fazia, todas as leis que regulavam aquela sociedade de então eram baseadas nas leis dos fariseus. Os fariseus pegaram Moisés e os profetas e criaram um conjunto de normas e comportamentos que eram pétreos, né? Tudo tinha regra. E Jesus começa a questionar isso. O que é mais importante? Vocês fazerem o bem ou seguirem as regras? Esse é o questionamento. E tem uma passagem antológica
né? Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo. Enredá-lo a quem? A Jesus. Essa passagem eu acho maravilhosa, né? Por quê? Porque pagar imposto era considerado... E eles tinham essa coisa de que o que eles não gostavam transformavam em leis divinas, né? Moisés fez isso com muita maestria, né? Moisés usou a sua sabedoria e ele era um sanitarista, né? Então, todas aquelas regras sanitárias, ele foi colocando como leis divinas. Deus determinou. Então, lavar a mão antes de comer, não pode comer isso, não pode... A Leuda fez até aqui, na semana passada, né? Não pode comer peixe que não tem escama, não pode comer animal que não tem o pé fendido, e tinha uma regra para tudo, e estava lá. São regras que você tinha que seguir, não pode trabalhar no sábado e tal. E eles perguntam a Jesus: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa é uma pergunta capciosa, porque se ele diz não deve pagar, os romanos iam ficar possessos com ele. Se ele diz sim, vocês devem pagar, ele ia dizer que ele era um publicano traidor. Então eles emparedam Jesus, e o Jesus pergunta a coisa mais simples para eles: de quem são esta imagem e essas inscrições? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele sempre procura enfatizar essa diferença entre o que é material do que é o espiritual. Ele não diz paga imposto ou não paga imposto, mas na moedinha está a cara de César, né? Então, se a cara está da moeda de César, moeda do César, depois César o que é de César. E depois, tendo chamado o povo, Jesus diz: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é o que o macula. Inclusive, é um troço fundamental, né? Porque havia aquela discussão interminável do que pode se comer, não pode comer, e o questionamento o tempo todo. Ele falou: não, o que faz mal não é o que você come, o que faz mal é o que você diz, é o que você fala, é a agressão que você comete, né? Então ele procura sempre pontuar essa dicotomia das recomendações farisaicas do comportamento desejável. E ele diz mais: o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então Jesus vai, ao estabelecer o Evangelho para nós, definindo muito claramente que o que nos é muito importante é o nosso comportamento, é o que nós fazemos da nossa vida. Tudo mais é detalhe, né? Se nós trabalhamos no sábado, no domingo, na segunda de manhã, se nós vestimos verde, azul, cor de abóbora, não sei o quê, não importa. O que nós comemos, o que importa é o que nós fazemos. E ele lembra Isaías, né? Porque sobre o povo de Israel, Isaías disse: hipócritas, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Isaías é um profeta importante. É em vão que honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Isaías já pregava isso, né? É o comportamento que faz com que nós consigamos caminhar. E Jesus enfatizou. Então ele transforma e começa a iluminar aquela sociedade com a visão importante de comportamento. É o amor que constrói, é a bondade, é o carinho. Ele tirou o alqueire de cima da luz e caminhou. E Kardec ressalta uma coisa fundamental, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho importante, que Jesus está à frente de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilato fala: tu é reis. Ele falou: tu dizes, o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus quer sempre enfatizar que a nossa vida é a vida espiritual, não a vida material. E eu vou trabalhar isso com vocês para nós entendermos essa mensagem profunda do Mestre. E Kardec, nesse trecho do Evangelho, capítulo 2, ressalta, que eu acho que é uma das afirmações mais contundentes do Evangelho. Com efeito, isso são palavras de Kardec:
Sem a vida futura, quer dizer, sem nós acreditarmos na imortalidade, que somos seres imortais, que vamos perder o corpo físico, mas continuaremos vivendo para toda a eternidade, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Kardec é contundente. Os preceitos morais de Jesus não fariam sentido se nós não acreditarmos na vida eterna. Por isso ele diz sempre: este reino não é, meu reino não é deste mundo. De onde vem que os Kardec enfatiza: os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Então Jesus tira o alqueire, o cesto de cima da candeia, começa a iluminar o povo, manda os apóstolos falar para as ovelhas desgarradas de Israel, mas tinham que se pôr a candeia mais alta ainda, em cima do poste, para iluminar mais ainda. E aí nós temos Paulo, Paulo entra em cena, o apóstolo dos gentios, porque os apóstolos partiram para pregar para as ovelhas desgarradas de Israel. O Paulo passa a fazer o trabalho de pregar para os gentios. Então começa a tornar abrangente a mensagem do Cristo. Paulo vai para o Mediterrâneo e termina pregando em Roma. O núcleo básico do politeísmo, do desregramento moral, da vida destruída, Paulo prega o ensinamento de Jesus em Roma. E Paulo enfrenta uma dificuldade muito grande na sua pregação. E como começa essa história de Paulo? Vocês podem ler no livro Paulo e Estevão, que é um romance maravilhoso. Gesiel, Estevão, seu nome é cristão, um profundo amante a Deus. Gesiel tinha uma fé inabalável em Deus, é feito escravo em Corinto pelos romanos e é liberto no navio. Ele cura um centurião e o centurião, como pagamento, o liberta clandestinamente, porque ele ficou bom. Era uma doença incurável e ele fica bom. É socorrido na Casa do Caminho, que era a primeira igreja pós-Jesus. E pelas mãos de Pedro e João, conhece o Evangelho de Mateus. Mateus, um publicano, tinha escrito e escreveu, nós lemos um evangelho lindíssimo sobre os ensinamentos de Jesus, e isso inspira em Estevão, profundamente impressionado pela lei de amor, porque ele conhecia a lei de Moisés, se torna pelas mãos de Saulo no primeiro mártir. Saulo, um senhor da lei, um fariseu renomado, que ocuparia cargos importantes no Sinédrio. Ele persegue a Saulo, a Gesiel, Estevão, e Estevão agradece a Deus aquela oportunidade. Veja que coisa interessante, o primeiro mártir do cristianismo, ele fica feliz de se sacrificar pelo conhecimento e pelo ensinamento. Você vê que vai na contramão, porque a gente não quer ter nem dor de unha encravada, a gente reclama pra caramba. Ele ficou feliz porque sofreu, deu um testemunho, porque ele acreditava piamente na vida eterna e na lei de amor. Então ele não se abala com isso. E Paulo, apóstolo dos gentios, parte, ele se converte, Saulo, a caminho de Damasco, para perseguir ainda os judeus, vê Jesus, tem um trauma profundo, fica cego, e Jesus pergunta a ele: Saulo, por que me persegues? E ele se transforma, é um novo homem, E ele fica muito famoso na sua caminhada, porque ele não podia cobrir, naquela época, dificílimo se deslocar toda aquela região do Mediterrâneo, Ele começa a fazer epístolas, escrever cartas. E eu selecionei aqui um trechinho da epístola do Paulo, do gentio, o apóstolo dos gentios, para os coríntios. Essa é a primeira epístola para os coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa
ou como o sino que tine. Faz barulho, mas não leva a lugar nenhum. Então ele compreende a mensagem do mestre, ele está botando a candeia lá no alto, para os gentios agora, não mais só para as ovelhas desgarradas de Israel. E mesmo que eu não tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Paulo captura a essência do ensinamento de Jesus, que é o amor. Ele escreve para os coríntios transbordando de conhecimento, ele vai mais fundo. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, porque havia os mártires, né? Eles eram torturados e mortos a todo tempo, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então a grandeza da mensagem de Paulo, né, das epístolas de Paulo, aliás, eu recomendo ler esse livro aqui, o livro do Antônio César Perry de Carvalho, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Leiam esse livro, muito interessante, porque ele disseca esse conhecimento de Paulo, grandioso, mostrando por que é importante o amor. E aí nós, cegos, dóceis, que precisávamos ver, porque nós queremos ver, nós somos cegos da vida espiritual. Kardec vem para rasgar de vez e acabar com a miopia, com a nossa cegueira, diz: a vida espiritual é a vida normal do espírito. Então nós, espíritos, a nossa vida normal é a vida de desencarnado. Estamos encarnados nesse momento temporariamente. A vida corporal é transitória e passageira. E se nós formos pensar na nossa vida material, nessa vida que às vezes tanto nos angustia, se nós somos imortais e a vida espiritual é a nossa verdadeira vida e ela é eterna, né? Matemática simples, o que são 70 anos diante da eternidade? Né? Se você pegar um número qualquer, 70, 80, 90, e dividir por um número gigante de quaquilhões, não dá nada. Então, essa passageira é muito passageira mesmo. Essas aflições todas que a gente pensa como intermináveis, são intermináveis porque a gente não considera o fato de que nós somos eternos e que estamos aqui temporariamente na nossa caminhada. É o Espiritismo colocando a candeia mais alta ainda através da mediunidade, né? Porque a gente vai recebendo essas mensagens maravilhosas. E essa vida não é senão um instante na eternidade. Isso é chave no nosso conhecimento. Se a gente entrar na doutrina e não tiver a consciência dessa afirmação de Kardec, tudo é muito difícil para nós, porque nós não estamos encarando a vida sob a ótica correta. Por isso que nós somos cegos dóceis e queremos a luz. E Kardec, através da doutrina espírita, nos trouxe a luz. E aí ele põe, não no poste, ele põe a candeia em altíssimo, no espaço sideral, iluminando o mundo. E como somos iluminados? Pela mensagem dos nossos irmãos espirituais, nossos protetores, espíritos de luz que nos trazem um conhecimento. Então, não é pregar mais para as ovelhas desgarradas de Israel, não é pregar para os gentios, mas pregar para o universo. É a luz transbordando através das altas esferas espirituais, iluminando o universo, nem mais o planeta Terra. Nós estamos agora iluminando, o conhecimento é nosso, ele flui, né? Então é a mediunidade e sintonia, a mediunidade, essa nossa conexão entre mundo espiritual e mundo material permanente, trazendo a luz, o conhecimento, né? A candeia agora está num patamar altíssimo para nós. E Emmanuel, esse nosso mestre maravilhoso, tem um conselho especial para os espíritas, né? E eu botei aqui o sistema solar, porque a candeia agora está depois de Netuno, né? A candeia está longe, ela está no universo, iluminando a gente mais que o sol nos ilumina. Então nós saímos da candeia quando Jesus
manda os apóstolos caminharem e atenderem as ovelhas desgarradas. Paulo faz uma obra hercúlea pregando aos gentios, e a espiritualidade superior ilumina todo o universo. E vamos ver o que Emmanuel recomenda para nós espíritas, aqueles conselhos que Emmanuel já falou na página inicial, né? O remédio está no Evangelho. Se nós não tomamos o remédio, não tem como melhorar. Então vamos ver as recomendações para nós espíritas cegos dóceis. Diz assim: como proceder? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua luz e siga-me. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vou fazer uma pergunta para vocês hoje na Assembleia aqui. Nós temos a caixinha ali para irradiação, preces. Quem hoje botou, hoje ou qualquer dia desse, o nome de um inimigo para ser protegido pela espiritualidade superior? Ou orou junto com nós pelos que vos perseguem e caluniam? Quem fez isso? Ninguém quer levantar o braço? Ninguém fez? Eu também não fiz. Você fez, parabéns. Mas você orou. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho está claro. É difícil? É difícil. Mas a missão não é simples. Amar os inimigos é fácil. Mas por que é fácil? Porque amar os inimigos são circunstanciais. Nós somos eternos. Essa vida é passageira, é curtinha. Alguém que pisou no nosso pé, pisou agora. Mas isso será ultrapassado tranquilamente ao longo dos anos. Bendizei os que vos maldizem. Por quê? Estevão sofreu, foi torturado por Paulo e perdoou Paulo. Ele desencarnando, Paulo vai pedir perdão, ele falou assim: não, você está perdoado. Eu trabalhei por Jesus, eu me sacrifiquei pela verdade. E desencarna feliz. Quem de nós é capaz de fazer o que Estevão fez, né? Emprestai sem nada esperardes. A gente faz, às vezes, caridade e fica esperando um agradecimento, o elogio, a gratidão. É muito comum, né? Você começa o trabalho da caridade e a pessoa diz: mas ninguém agradeceu. Mas não é para agradecer, é obrigação fazer caridade. Não julgueis para não ser julgados. Isso a gente faz terrível, né? Nós julgamos o tempo todo. Entre vós, o maior que seja servo de todos. Então são ensinamentos simples que a gente devia recortar. Está no livro, vou voltar aqui, no livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, e botar no espelho para ler todo dia de manhã. Aí acordou, vai escovar o dente assim, dá uma lidinha, né? Amai os vossos inimigos. Já baixa a pressão, né? Porque você acordou meio, né? Tem gente que tem orgulho de dizer: comigo é assim, bateu, levou, né? E Jesus ensinou perdoar 70 vezes 7. Você vê que os ensinamentos nossos, né, os ditos populares do dia a dia, estão em contraposição com os ensinamentos de Jesus, porque nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos, pior, nem na vida eterna. E exemplos próximos de nós dizem: poxa, mas se fazer isso tudo é difícil pra caramba. Eu fiz uma lista curta, porque senão eu ia ficar a palestra toda falando. Mas nós temos o exemplo de Chico, um exemplo de bondade, de caridade. Nós temos Divaldo, Eurípides Barçanufo, Jesus Gonçalves, Aura Celeste, Meimei, Alta de Souza, Ivone Pereira. Nós temos exemplos na doutrina espírita maravilhosos que cumpriram essas determinações, essas recomendações de Emmanuel, que foram capazes de transformar sua vida numa vida de amor, de caridade. A gente diz: puxa, mas é muito difícil fazer o que Emmanuel recomendou. Mas eu ia fazer uma lista infinita aqui de grandes espíritas que foram capazes. E para não dizer para vocês, e já que a gente falou, né, da nossa cegueira espiritual,
e para pegar um exemplo bem próximo, Luiz Antônio Mileco, palestrante na nossa casa, cego de nascença, cego por 3 encarnações consecutivas, que tinha um humor. Quando você fala em cego, o que a gente lembra? É o ceguinho pedinte, mas molinha pro ceguinho, por favor. Aí balança aquela canequinha, trem, com as moedas. Ninguém tem mais moeda, que faz pix, né? Nem pode mais fazer barulho na canequinha. Mileco era o criador da primeira técnica de trabalho clínico musicoterapêutico. Ele foi autor de uma teoria. Músico verbal é o nome da teoria dele, da prática. Era escritor, médium, músico, presidente da SPLEB, que era a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Ele editava livros em Braille em mais de 10 idiomas. Livros espíritas, é verdade. Pai, palestrante, portador de deficiência. Ele era um homem feliz, agradecido. Quem de nós, cego de nascença, seria feliz? Ou a gente ia resmungar o tempo todo? Por que eu sou cego? Por que Deus me fez cego? Deus não te fez cego. A gente nasce com os nossos karmas, consequências das nossas atitudes em vidas pretéritas. Isso é irremediável, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a justiça divina não nos alcança nessa encarnação, nos alcança nas próximas. E aí a gente fica perplexo. Mas por que eu, Deus? Ora, porque você é um espírito imortal. Você errou no passado, está colhendo no presente. E se continuar errando no presente, vai colher no futuro. E como superamos isso? Com a visão clara que o Espiritismo nos trouxe. Quem somos nós? Nós somos espíritos imortais. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Dá um outro exemplo recente, não foi palestrante aqui, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele tinha uma doença incurável, passou os últimos anos da sua vida pregando a doutrina espírita. Ele chegava nos centros, na cama, tinha as pessoas que carregavam a cama do Jerônimo, e ele fazia palestras, alegrava, consolava as pessoas e tal. A vida dele era ficar deitado. E ele, quando soube disso, que a doença era irreversível, ele se dedicou profundamente à doutrina espírita e foi um exemplo de trabalho. Então nós temos exemplos. Nós temos exemplos consistentes de espíritas que foram capazes de ouvir e fazer. Jesus veio para os deserdados e não para os orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Ele veio para nós cegos, dóceis, que queremos a luz. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas. Não, a mediunidade é concedida a nós. É o canal importante para nós recebermos a luz da candeia, que agora está no espaço sideral. A espiritualidade superior nos usa como instrumento. O médium tem um papel fundamental na recepção dessas novidades. Seja concedida a pessoas indignas capazes de usarem mal. Alguns usam mal a mediunidade, né? Faturam com a mediunidade, fazem dinheiro, querem prestígio. É um problema deles, né? Nós temos livre-arbítrio, mas quando nós sabemos usar a nossa mediunidade adequadamente, e Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, é uma característica orgânica do corpo. De qualquer homem pode ser dotado como a de ver, de ouvir, de falar, das diversas capacidades mediúnicas. E é ela que é o canal importante para nós recebermos essa luz toda. E aí, Maria Martins, na mensagem psicografada por Raul Teixeira, nos dá a seguinte mensagem: se você busca algum caminho para fazer dos seus passos atitudes firmes, seguras, tornando-se útil aos dois mundos, o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, porque o médium
como medianeiro, como intermediário desse processo, tem um papel fundamental, que demonstra os níveis variados da exuberante vida. Saiba que a mediunidade, com a vitoriosa orientação de Jesus, lhe dará a mais oportuna opção. A mediunidade educada, né? A mediunidade que nos vai levar a sintonizar com a espiritualidade superior, porque o que nós precisamos é receber as mensagens desses irmãos superiores, né? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, né? Agora abriu o leque. Esse conhecimento ilumina toda a sociedade em todos os seus níveis, porque ninguém é capaz de controlar a mediunidade. Então, a mediunidade é um dom que nos permite fazer essa beleza. Ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos, os viciosos, os últimos doentes que necessitam de médico? Não são eles? Não são aqueles que sofrem? Quantos de nós chegamos à casa espírita em sofrimento em busca de um lenitivo? E de onde vem esse lenitivo? Da candeia que brilha no espaço através de nossos irmãos espíritos iluminados que nos transmite esses conhecimentos como Emmanuel. A escala espírita, só para a gente exemplificar, e ela é, na verdade, uma pirâmide com um objetivo claro, porque a sua base é imensa, né? Que são a terceira ordem, espíritos imperfeitos, que é a massa dos espíritos que habitam o planeta Terra, encarnados e desencarnados, porque todos somos habitantes da orbe, né? Os desencarnados também são. E essa é uma massa gigante de espíritos que são necessitados, são os doentes do momento, que podem ser iluminados através dessa maravilha que é a mediunidade. E nós, ao fazermos o exercício, nós, cegos dóceis, em busca da luz, podemos beber na doutrina consoladora, que vai nos dar a força e a coragem de perseverarmos na caminhada. E aí, para mostrar que a candeia está iluminando profundamente, né? Ela ultrapassou os limites, ela chegou ao rock. Então, Legião Urbana, Renato Russo, baseado em Camões, e o apóstolo Paulo dos Gentios fez essa maravilha para nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
que a candeia não está acesa. Ela está em Kardec, ela está na obra espírita trazida pelos nossos mensageiros do espaço. Mensagens maravilhosas. Está no rock. Sem o amor, eu nada seria. Sem a certeza de que somos espíritos imortais, a nossa angústia nunca vai cessar. Enquanto nós encararmos essa vida como a única vida que temos, será a vida de sofrimento, dores e angústias e ansiedades. É a certeza que fomos criados por Deus pela perfeição e o caminho é o amor. Muito obrigado.